Você, torcedor do Bahia, sabe que existe a possibilidade do Bahia continuar na primeira divisão em 2024, tá? Afinal de contas, o Vasco e o Santos estão igualmente ameaçados, como o Bahia, de rebaixamento. Tudo pode acontecer amanhã, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, pensando que o Bahia possa ser rebaixado, afinal de contas, se Bahia perder, Vasco perder e Santos perder, o Bahia é rebaixado. Se Bahia empatar, Vasco empatar, Santos empatar, o Bahia é rebaixado. O Bahia, para se salvar do rebaixamento, tem que vencer. Olha só, tem que vencer o Atlético Mineiro. Porque se o Bahia vencer, o Vasco vencer e o Santos vencer, o Bahia é rebaixado. Então o Bahia tem que vencer e torcer por tropeços do Vasco e do Santos, tá? Então olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um cenário aqui de que o Bahia caiu de divisão, tá? Esse elenco do Bahia, nesse momento, foi um elenco que foi montado com mais de 100 milhões de reais e tem, nesse momento, 33 jogadores, tá? Os jogadores que eu vou mostrar aqui para vocês numa pequena arte são artes são fotos, né, que eu tirei do próprio site oficial do Esporte Clube Bahia, tá? E aí, ó, nós vamos separar por categorias: goleiros, laterais, zagueiros, meio-campo e atacantes, tá? E atacantes, exatamente. Nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião somente dos jogadores que eu ficaria para a próxima temporada, tá? Só os que eu ficaria, somente, tá bom? E depois aqui nos comentários vocês dão a opinião de vocês, tá? Olha, vou ser sincero para vocês. De 33 jogadores que eu tive olhando aqui, de 33, eu apenas ficaria com 11. Vou dizer o nome desses 11 jogadores, né? Os outros 22... tanto faz. Se continuar, continuou. Se não continuar, não vai fazer falta nenhuma à equipe do Bahia em 2024. Por mais que se esse elenco cair, este elenco que derrubou o Bahia deveria continuar jogando a segunda divisão e levantar o clube. Porque fica muito cômodo, né? Fica muito cômodo. O Bahia foi rebaixado, aí de repente, não sei, o cara vai lá para um time qualquer aí do Grupo City que está jogando primeira divisão e deixa o Bahia na segunda divisão. Ou então o Grupo City negocia, vou dar um exemplo, Gilberto, que veio do Benfica e que está sendo muito criticado nesses últimos tempos, ou até mesmo Cândido, né? Pronto, um exemplo. Vai que esses dois jogadores que chegaram agora na segunda janela de transferência e ajudaram o Bahia a cair, não é? Aí vai que, sei lá, um time da Espanha, deixa eu ver, um time espanhol, um Vila Real, digamos, ou então, sei lá, um Sevilla, ou um time português, um Sporting Braga, ou um Vitória de Setúbal, sei lá, um time que não é dos grandes desses dois países, né, Portugal e Espanha, mas que está na primeira divisão, digamos. Aí contrata Gilberto, aí vai-se embora Gilberto para a Europa novamente, jogar a primeira divisão e deixa aqui o Bahia na segunda. Estou dando exemplo, né? Todos esses jogadores têm contratos longos com o Bahia. Deveriam ficar e jogar a segunda divisão. Se no próximo ano são campeões da segunda divisão, massa, não fizeram mais do que a sua obrigação. É um elenco de 100 milhões de reais para cima. Isso, se o Rogério continuar também, e se o Rogério, muito possivelmente o Rogério vai pedir a dispensa de alguns desses jogadores, tá? Isso é correto. O Rogério não vai querer ficar com esse elenco. Esse elenco não foi montado por Rogério, tá? Mas a maioria desses jogadores deveriam ficar, ou todos, para subir o Bahia de divisão, caso o Bahia seja rebaixado, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar com os goleiros. Aí vocês estão vendo, né, da esquerda para a direita, tá, gente? Adriel, Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Matheus Klaus. Vou dar logo o meu veredito. Só ficaria com Adriel e Marcos Felipe. Agora vamos para os laterais, tanto o lateral direito como o lateral esquerda, né? Aí tem, da esquerda para a direita novamente, viu, gente? Caio Roque, Gilberto, André Dominique, Cândido, Cicinho, Rian e Matheus Bahia. Desses, só ficaria com Gilberto e Cândido. Os demais vocês escolham. Se fica, se não fica, se empresta, se não empresta. Mas o Gilberto e o Cândido eu ficaria com esses dois para que os dois voltassem com o Bahia para a primeira divisão. Para que tivesse um gostinho de jogar uma segunda divisão pelo Bahia, caso o Bahia caia. Até porque foram investimentos mais altos do que os demais, tá? Agora vamos para os zagueiros. Novamente, da esquerda para a direita, tá? Gabriel Xavier, Canu, Vitor Hugo, David Duarte, Raul Gustavo e Marcos Vitor. Não ficaria com nenhum. Você aí, torcedor do Bahia, decida nos comentários se você aproveitaria alguns desses jogadores
para a Série B ou Série A do próximo ano. Agora vamos para os meio-campistas. Aí vocês estão vendo Cittadini, Rezende, Cauli, Tassiano, Diego Rosa, Lucas Mugni, Iago Felipe, Patrick Veron e Acevedo. Ficaria com 4 desses jogadores aí, tá? Ficaria com Rezende, ficaria com o Cauli, com o Tassiano e com o Acevedo. Os demais não faz falta nenhuma ao esquadrão. E para terminar, os atacantes, né? Luciano Juba, Ratão, Ademir, Biel, Everaldo, Mingote e Jacaré. Gente, ficaria com 3, tá? Ficaria com o Luciano Juba, ficaria com o Ratão e ficaria com o Biel. Os demais, nem na segunda divisão eu iria querer esses caras. Bom, enfim, eu falei aí de alguns jogadores que nem na segunda divisão eu gostaria, mas a verdade é que esses caras, de castigo, deveriam jogar a segunda divisão. O próprio Everaldo deveria jogar a segunda divisão para ver se aprende a fazer gol e faz com que o Bahia suba de divisão. Mas muito possivelmente isso não vai acontecer, tá? Bom, vamos ver os jogadores, vou repetir aqui os nomes dos jogadores que eu ficaria para a próxima temporada. Goleiros, Adriel e Marcos Felipe, tá? Depois, laterais, Gilberto e Cândido. Zagueiros, não ficaria com nenhum, tá? Meio-campistas, Rezende, Cauli, Tassiano e Acevedo. Atacantes, Luciano Juba, Ratão e Biel. De uma lista de 33 jogadores, eu ficaria com 11. 11. E os outros 22 que sobram, tanto faz. Se ficar no Bahia, bom, tá de castigo para subir o Bahia de divisão, caso o Bahia caia, né? Caso o Bahia caia. Se não ficar, não vai fazer falta nenhuma, nem sequer numa segunda divisão. Agora, se o Bahia ficar na primeira divisão, esses 22 que tanto faz, que eu não ficaria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu poderia aproveitar alguns desses 22 porque é segunda divisão. Se fosse primeira, vaza peste, vaza. Vocês já mostraram do que são capazes na primeira divisão. Você, torcedor do Bahia, deixa aqui seu comentário, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!